O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Aqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar-se um pouquinho. Saudamos carinhosamente aqueles que nos visitam, amigos, parentes, conhecidos, no casal que celebra hoje 50 anos de vida matrimonial. Sejam bem-vindos todos os que nos visitam. E voltem sempre, viu? Nossa missa é sempre aos sábados, às 18 horas. Nós estamos celebrando o quarto domingo do Advento. E o quarto domingo do Advento, ele é especial, porque o quarto domingo ele é dedicado à Virgem Maria. Nós celebramos o primeiro domingo com uma característica de segunda vinda, preparando o nosso coração e reaquecendo o nosso coração para a segunda vinda do Senhor. Vivemos o segundo e o terceiro domingo olhando para a figura de João Batista, como o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro profeta do Novo Testamento. Foram 2 domingos onde nós ouvimos na liturgia sobre João Batista. E neste domingo nós ouvimos sobre a pessoa de Maria, a Virgem que concebeu o Salvador. Por meio dela, Deus veio morar no meio de nós. E é importante a gente olhar um pouquinho a promessa deste Salvador, que está na primeira leitura. E a primeira leitura do livro do profeta Miqueias anuncia o Salvador como o Rei da Paz. O Rei da Paz. Que diz o texto, ele não vem simplesmente trazer a paz, mas é ele a paz. Ele é a paz que nós esperamos. E a promessa de que ele vai nascer numa cidadezinha pequenininha, Belém. Belém, comparada, como o próprio texto diz, com os 1000 povoados de Judá, é uma cidadezinha pequenininha, no meio do nada. Talvez, assim, uma comparação aqui para a gente poder somente se situar. Mais ou menos como se fosse Jumirim. Mais ou menos como se fosse Jumirim. Ou então, quem sabe, ainda menor, talvez como Tapiraí, a outra cidade lá do outro lado da nossa arquidiocese de Sorocaba. Então, uma cidadezinha esquecida.
Uma cidadezinha abandonada. Para não dizer no fim do mundo, no meio do nada. Uma cidadezinha. E lá, nesta cidadezinha, Belém de Éfrata, como diz o texto, é que vai nascer o Salvador. E este Salvador, que está sendo anunciado, que é o Rei da Paz, como diz o profeta Miqueias na leitura que nós ouvimos, é o Criador de todas as coisas. Deus eterno. Filho do eterno Deus, que com o poder da palavra trouxe à existência tudo o que existe. E ele virá não somente para trazer a paz, mas para ser a nossa paz. Como diz o texto, ele mesmo será a paz. Ele mesmo será a paz. Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que a mãe der à luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Então, a promessa nós vivemos pela fé e pela esperança, certos de que Deus realiza e realizou e realizará tudo que Ele prometeu. Nós esperamos. Nós olhamos a segunda leitura da carta aos Hebreus. Eu acho esse texto do capítulo 10 forte, desconcertante, profundo demais. E aí diz o texto: tu não quisestes vítimas nem oferenda, mas formastes-me um corpo. Formastes-me um corpo. Então, qual é o exercício extraordinário que a gente faz? Imagine o seguinte: Deus eterno e todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que fez tudo com o poder da palavra, formando um corpo no ventre de uma mulher. Deus eterno e todo-poderoso, destes-me um corpo, formastes-me um corpo. Este corpo foi formado, claro que milagrosamente pela ação do Espírito Santo, mas foi formado dentro do ventre bendito da Virgem Maria. E ele, aquele que foi prometido na primeira leitura, que é a promessa de Deus do Antigo Testamento, foi formado no ventre bendito da Virgem Maria. E aí ele diz: por isso eu disse, eis que venho. Eis que venho. No livro da vida está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a vossa vontade. E a vontade de Deus é que todos nós cheguemos à salvação. Salvação que nós perdemos por conta da desobediência do primeiro homem no paraíso. Se pela desobediência de Eva e de Adão, nós recebemos como consequência o pecado original, pela obediência da mãe e do filho que ela gerou, nós recebemos a salvação. Uma desobedeceu, levou-nos à perdição. A outra obedeceu e nos garantiu a salvação. A outra obedeceu e nos garantiu a salvação. De modo que é tremendo o que a Virgem diz para o anjo. Eis aqui a escrava do Senhor, quando ela recebe o anúncio, que o anjo diz que ela vai ser a mãe do Salvador, ela faz uma pergunta. E eu fico profundamente
emocionado, porque ela fez só uma pergunta: como vai se dar isso? Eu não conheço homem algum. A única pergunta que ela faz. E eu fico pensando cá com os meus botões, se Deus fizesse esta proposta para mim, ou se Deus fizesse essa proposta para cada um de nós aqui nessa igreja, ou se Deus fizesse essa proposta para cada um daqueles que estão em casa, rezando conosco em suas casas, a gente diria sim, com certeza diria sim, né? Mas diria sim depois de um caminhão de perguntas. Depois que Deus respondesse umas trocentas perguntas, aí a gente diria sim. E ela não. Ela faz uma pergunta, o anjo responde a pergunta dela. E ela diz: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Gente, pensa um pouquinho com o padre. O escravo não tem vontade. O escravo faz somente aquilo que o seu senhor diz para fazer. Ele não tem vontade própria. Ele faz só aquilo que o seu senhor diz. E ela responde: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E aí note, foi formado no ventre bendito dela, por obra do Espírito Santo, o nosso Salvador. Aquele que no mistério da cruz, que no mistério da paixão, vai se dar na cruz. E vai se oferecer livremente, como descreve a própria carta aos Hebreus que nós ouvimos. Ele vai se oferecer livremente. Para a nossa salvação. E aí, o que é mais absurdo ainda, este que nasceu na cidadezinha, no meio do nada, formado no ventre bendito da Virgem Maria, entregou-se no altar da cruz livremente para a salvação de toda a humanidade, para concretizar a vontade de Deus e o projeto de Deus para nós, se torna presente no altar da Eucaristia. E eu e você comungaremos daqui a pouquinho. O que nós comungaremos não é outro. O que nós comungaremos não é diferente daquele que foi gerado no ventre da Virgem Maria e daquele que livremente ofereceu a sua vida no altar da cruz. Não é diferente, é o mesmo, só que ressuscitado, glorioso. E é este o mistério da encarnação que nós celebramos. Deus veio morar no meio de nós. Deus tornou-se igual a nós. Deus se fez igual a nós, no ventre bendito da Virgem Maria. E depois da resposta que ela dá para o anjo, ela vai correndo para a casa de Isabel. O texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. É interessante, eu vou pegar um pedaço da homilia do Bruno, que o Bruno fez agora à tarde. Pela a tradição, pelos escritos históricos que a gente tem, como que Maria saudou Isabel? Qual foi a palavra que Maria disse a Isabel? Shalom. E uma das traduções da palavra shalom é paz. A promessa do profeta Miqueias é: ele mesmo será a paz. Ele mesmo será a paz. E aí quando Isabel escuta a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Porque a criança reconheceu o Salvador. Ela percebeu, a criança João Batista, ele percebeu a chegada do Salvador.
E a chegada do Salvador é motivo de alegria. E foi motivo de alegria para João Batista. E somente com a saudação de Maria, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e com um grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E a gente completa na oração: do teu ventre, Jesus. Sabe? E aí, de vez em quando, a gente passa por alguns apuros com os nossos irmãos de outras religiões que criticam-nos quando se diz respeito à devoção à Virgem Maria. Está aqui um motivo pela qual a gente poderia responder qualquer um que viesse falar conosco, falando mal da Virgem Maria, dizendo que ela é uma igual a todas as outras mulheres. Somente por esse motivo aqui, uma única resposta: que outra mulher no mundo pode chamar Jesus de meu filho? Podem procurar. Talvez alguém que tenha dado o nome de Jesus para o seu filho. Aí é Jesus também. Mas não é o Salvador feito homem habitando no meio de nós. Quer dizer, é um outro Jesus daí, né? Não é esse Jesus. Mas quem é que pode chamar nosso Jesus de meu filho? Ninguém mais, somente ela. Somente ela, e mais ninguém. E isso é tão forte que João Batista pula de alegria no ventre de Isabel. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou. A criança pulou de alegria no ventre de Isabel, ao saber que Jesus estava já no ventre bendito da Virgem Maria e estava visitando-o. Desculpem o questionamento, mas nós recebemos Jesus no corpo, sangue, alma e divindade. Na nossa boca comungamos Jesus. E nós não pulamos de alegria. O nosso coração não vibra de alegria. Muitas vezes a gente comunga como se fosse apenas um pedaço de pão. E nós deveríamos explodir de alegria, como João Batista, e também como a própria Virgem Maria, quando ela canta o Magnífica, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Esta mesma alegria deveria perpassar o nosso coração e sacudir-nos de tal forma que nós nunca mais seríamos a mesma pessoa depois que nós recebemos Jesus na Santíssima Eucaristia. Essa deve ser a nossa alegria. Essa deve ser a nossa alegria. Então, aquele que foi prometido no Antigo Testamento, e em todos os textos do Antigo Testamento, e no texto do profeta Miqueias que nós ouvimos, aquele que se ofertou no altar da cruz, no altar da Eucaristia, como nosso Salvador, que habitou no ventre bendito da Virgem Maria, que a gente reza na terceira parte da oração do Ângelus, o Verbo Divino se fez carne e habitou no meio de nós. Este que foi adorado pelos anjos, que nós vamos ouvir na noite de Natal. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por eles amados. Esse que nasceu numa cidadezinha, no meio do nada, no estábulo, no meio dos animais. Foi aquecido pelos animais, porque ninguém nos palácios, nos grandes palácios, nas grandes casas, nas casas confortadas e com muito conforto, não deram acolhida para ele. Bateram a porta na cara dele, porque não quiseram acolher, porque as hospedarias estavam cheias. Nasceu no meio dos animais, pobre. O Salvador, Deus eterno, feito carne, que habitou no meio de nós pelo ventre bendito da Virgem Maria. Ele também pede morada em nosso coração, ele também bate a porta do nosso coração.
E aí eu só tenho que perguntar assim, gente, nós estamos celebrando o 4º domingo do Advento. Você está preparado para o Natal? Fez uma boa confissão? Rezou? Meditou? Escutou a palavra atentamente? Tirou frutos da palavra de Deus para a sua vida? Orientou a sua vida segundo a sua palavra? Rezou, está rezando a novena de Natal, piedosamente? Ou viveu na correria de sempre, o tempo foi passando e nem se deu conta que já chegou o 4º domingo do Advento e o Natal já é na próxima semana. E aí agora nessa semana você se vê em apuro. Aí, meu Deus do céu, eu preciso procurar um padre para me confessar, porque nem confissão deu tempo de fazer. Foi tão corrido que já acabou e não tive nem tempo. E talvez lá nas paróquias de vocês que nos visitam, talvez os padres essa semana não estejam atendendo confissões. Talvez não estejam, talvez estejam. Como dando para vocês uma última chance de vocês se prepararem com uma boa confissão para poder celebrar bem o Santo Natal. Mas será que nós estamos preparados para o Natal? Se você respondeu no fundo do seu coração que você não está preparado para o Natal, é preocupante. Porque se você não está preparado para o Natal, significa que você também celebra a Santa Missa, participa da Santa Missa sem estar preparado. Porque aquele que nós recebemos no Natal, o mistério do Verbo eterno feito carne, ele se dá a nós no mistério da Eucaristia e nós comungaremos. É o mesmo. Você está pronto para recebê-lo? No altar da Eucaristia? No Natal? Na sua segunda vinda? Então, celebrando o 4º domingo, a gente fixa o nosso olhar a Deus e ao mesmo tempo a gente olha para a nossa vida e a gente avalia como que nós estamos, como está o nosso coração, que lugar Deus está ocupando no nosso coração, como nós nos preparamos para celebrar a chegada de Deus, eterno Deus que se fez carne e que veio morar no meio de nós. Que no Natal, o Senhor encontre no coração de cada um de nós um lugar aconchegante. Não para passar uma noite, não só para passar uma noite, mas que Ele encontre um lugar aconchegante no nosso coração para permanecer sempre conosco. Que o nosso amor possa acolher o menino Deus e oferecer para ele um aconchego, como ofereceu a Virgem Maria. E que o nosso coração se alegre, como alegrou o coração de João Batista, ainda no ventre de sua mãe. Que nós possamos também nos alegrar com o Senhor e acolher a sua chegada e deixar que Ele faça morada em nosso meio. Para a gente poder rezar com mais força e com mais fé. O Verbo Divino se fez carne e habitou no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.